Hoje pessoal, estamos a dar de volta com mais um vídeo e hoje com uma máquina aqui que tem exatamente as mesmas especificações que a Mi Box 3 tem, mas custa metade do preço. Ora, aqui estamos nós então de volta e uma coisa que custa também metade do preço do que normalmente nós encontramos na concorrência são os tinteiros e tonas da forprint.pt. Já sabem, vocês vão encontrar o link lá em baixo para a loja da forprint.pt, onde vão encontrar tinteiros e tonas a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa e o suporte da forprint.pt. E agora olhando aqui para a A95X Pro, é assim que ela se chama, exatamente, a minha curiosidade em testar esta máquina foi exatamente essa. As especificações da Mi Box 3, mas a metade do preço. E aliás, especificações, esta até tem 16 GB de armazenamento flash, enquanto que a Mi Box 3 apenas tem 8. Portanto, ainda tinha aqui uma coisinha acima. E a metade do preço podia ser uma coisa interessante para alguns de nós. No entanto, deixem-me já dizer que, meus amigos, metade do preço e vamos ter sensivelmente metade da experiência em termos de utilização real do que aquilo que nós temos na Mi Box 3. E começando por falar em utilização 4K. Para aqueles que vão à procura de uma máquina para a sua TV 4K, então, meus amigos, esqueçam esta já de caminho. Isto porquê? Porque assim que nós colocamos a máquina na resolução nativa de 4K, ela começa a gaguejar por todo lado. A interface fica tão lenta, que se torna muito frustrante a utilização em 4K. E testei, enquanto estava naquela resolução, algumas aplicações como o YouTube, que permite ir até 4K, e o resultado é horrível. Não se consegue ver nada de jeito no YouTube. Ou seja, temos ali muita queda de frames, no geral uma experiência muito mazinha. Agora, pessoal, para aqueles que não querem 4K ou que não precisam de 4K, porque ainda existe muita malta com TVs com 1080, eu na minha casa tenho algumas que são 1080 ainda e tenho uma lá em baixo que é HD, não tenho essa certeza, não interessa, mas para esse tipo de malta, então esta poderá não ser uma má opção de todo, e deixa-me dizer que ela não chega aos calcanhares da Mi Box 3, mas para o preço que ela custa, que é sensivelmente metade neste momento da gravação, poderá dar uma performance aceitável dependendo daquilo que nós queremos. E aqui, quando nós mudamos para 1080, ela transforma-se completamente. Fica uma máquina muito suave, com um multitasking aceitável, ou seja, uma maquinazinha que se consegue utilizar, não fica má de todo. Traz um comando que é um comando baratucho. Aliás, tudo isto que está aqui é baratucho. O plástico sente-se mesmo que não tem qualidade nenhuma em termos de construção, em termos de design, em termos de nada. Ou seja, é uma casquinha de plástico que está aqui. O comando é exatamente a mesma situação. Ele está aqui, é um comando muito baratucho, um plástico muito baratucho, mas tem uma coisa que eu gostei. O microfone que está aqui incluído é um microfone que funciona muito bem. E atenção que mesmo quando eu falo inglês com esta pronúncia portuguesa, ele entende bem. E aqui estou a falar ao nível da Nvidia Shield e da Mi Box 3. Portanto, em termos de comando, fiquei surpreendido que normalmente os comandos são de uma qualidade muito fraca e o microfone vai atrás desse nível de qualidade, que não é o caso aqui. Não tem a função de Air Mouse, mas para as funções que nós vamos utilizar nesta máquina é mais que suficiente. Agora, queria fazer aqui também um comparativo muito pequeno, olhando para os benchmarks que eu vou-vos mostrar aí no ecrã e comparando com as máquinas que nós vimos ontem, que estavam mais ou menos em linha com este tipo de preço. Aliás, uma ou duas delas até eram um bocadinho mais caras. E o que é que apresentavam? Apresentavam números mais elevados em termos de benchmarks sintéticos do que esta máquina que está aqui, que é da AM Logic, e as outras que nós vimos, Rockchip 3328. E aquilo que eu vos posso dizer é, esta com sensivelmente metade dos números em alguns testes e outros com valores inferiores, consegue ter uma experiência que eu diria o dobro melhor do que aquilo que a gente conseguiu ter nas outras máquinas que vimos ontem. É claro, e se olharmos para a Mi Box 3, tem também o dobro da experiência que esta nos dá. Portanto, os números benchmarks são uma forma muito boa para nós vermos a performance bruta que uma máquina consegue atingir, mas atenção, meus amigos, quando vocês olham para máquinas e benchmarks, não olhem apenas para os benchmarks, porque aqui está mais uma prova que números inferiores conseguem ter uma experiência melhor do que aquilo que nós tivemos ontem. Porquê? Firmware. E é uma das
razões que eu continuo a testar este tipo de máquina para saber se o firmware está bem implementado ou não, porque senão não fazia sentido e aí era sempre uma compra segura. Neste caso é uma compra segura dependendo daquilo que nós vamos fazer. E agora, falando um bocadinho da performance real, e começando aqui por YouTube, não esquecer a 1080 de resolução na box e YouTube a 1080, a experiência é um espetáculo. Eu aqui não consigo criticar esta máquina, por mais que eu queira, e vocês sabem que às vezes sou um bocado bruto a criticar as marcas e as máquinas que lançam para o mercado por causa do marketing que fazem, mas neste caso eu não consigo criticar porque a máquina comporta-se bem em 1080, mais uma vez. Kodi, quando eu abro o Kodi, é claro, ele leva um bocadinho a abrir e qualquer outra aplicação, e fazer aqui uma pausa muito rápida. Esta é uma das diferenças que vocês vão encontrar para a Mi Box 3. Ela é muito mais rápida, a gente carrega numa aplicação, abre, fecha e ela fecha aqui. E vocês viram nos benchmarks, a velocidade de leitura e escrita do armazenamento é muito mais lento do que na Mi Box, portanto não se pode esperar milagres. Avançando para o Kodi, como nós estávamos a falar para não nos perdermos, tive uma experiência espetacular. Filmes Blu-ray MKV a 1080 com codec H264, que é a maioria da minha biblioteca que está na rede. Eu tive uma experiência muito boa, mesmo às vezes fazendo fast forward e rewind. A máquina não me deixou ficar mal. É claro, através de RJ45 ou Ethernet, porque Wi-Fi é outro dos pontos fracos desta máquina. Se querem utilizar para o Wi-Fi, esqueçam, porque as velocidades que eu consigo atingir ali não me dá para nada, principalmente para o tipo de conteúdo que a gente hoje em dia consome. Testei também com Plex, testei com o serviço da Nós TV, IPTV e mais uma vez não tive problemas nenhum aqui. Portanto, meus amigos, em termos de 1080 esta máquina, espetáculo. Agora, uma das coisas que vocês vão ficar desapontados, mas não é apenas desta máquina, é qualquer máquina deste tipo de preço que não é certificada pela Google e não é certificada pela Netflix. Netflix versão Android tvOS, esqueçam, neste momento não funciona. A única volta a dar é mesmo, como nós já vimos no passado, instalar a versão móvel, mas aí vocês não vão ter os 1080, vão ter SD, ou seja, 480p, que é uma resolução muito fraquinha para aqueles que, tal e qual como eu, são apaixonados por ver séries e filmes na Netflix com uma qualidade boa. E aqui, qualidade boa, no mínimo, estamos a falar de 1080, e é claro, aqueles que possam ir 4K, que nunca conseguiriam com esta máquina, melhor ainda. Mas Netflix aqui, meus amigos, esqueçam, porque a experiência vai ser exatamente igual a outras máquinas que nós já vimos com Android tvOS, não certificados pela Netflix, e não vai mais do que isso. Agora, jogos, por exemplo, nós conseguimos instalar, porque a máquina tem um firmware porreiro, eu consigo instalar a maioria das aplicações. Aqui está outra diferença em relação às máquinas que nós vimos ontem, que não tinham a capacidade de instalar as aplicações que nós queríamos. Porquê? Porque dava o erro de incompatibilidade. Com esta, foi errar o erro que eu tive. É claro, tenho aqui a limitação do Android tvOS e tenho que andar a fazer a instalação através de sideload, mas aí é mesmo assim, qualquer máquina. A Nvidia Shield também funciona assim. Agora, meus amigos, em termos de compatibilidade, impecável. E em termos de experiência de jogo, impecável. Portanto, aqui não a posso criticar mais do que eu já critiquei. E isto leva-nos à nossa conclusão. A conclusão é simples. Para 4K, esta máquina é um engano, é mesmo um engano. Eles têm lá escrito máquina 4K, não é. O firmware não aguenta. O hardware, de certeza que, para além do SoC, existe aqui uma série de componentes que eles utilizaram muito mais baratos, que depois não aguentam a performance do 4K. E esta é, sem dúvida, uma máquina que não serve para isso. Agora, para quem tem, mais uma vez, televisões 1080, poderá ser uma máquina interessante. Imaginem alguém que não utiliza Netflix, utiliza Kodi, utiliza Plex, utiliza outras aplicações que dá para instalar, mas que a TV é 1080 e quer gastar o mínimo possível. Então, Mi Box, talvez não, talvez esta sirva. Por outro lado, um utilizador como eu, que sou muito agressivo a utilizar estas máquinas, quando eu digo agressivo, é nada cacetada com elas, mas multitasking muito agressivo, e mesmo os meus miúdos são agressivos na utilização, Netflix, YouTube, eles se calhar ainda mais do que eu. Esta máquina já fica um bocadinho atrás. E é claro, quando ligo uma TV 4K é para esquecer. Portanto, fica aqui. 1080 não tem problemas em recomendar. 4K, esqueçam, vão para a Mi Box 3 no mínimo. E é claro, aqueles que tiverem mais algum, então, Nvidia Shield. E pessoal, vamos fechar por aqui. É uma máquina que eu tinha curiosidade de saber como é que ela se comporta. Estão aqui os resultados, vocês agora decidam. Há mais uma outra que eu tenho curiosidade. Porquê? Porque são máquinas baratas. Eu quero ver o que é que eu consigo fazer com aquilo. E depois há outras que são máquinas que a gente já espera uma performance um bocadinho substancial a nível de performance real, e eu vou-me calar se não vocês aborrecem-se. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.